Olá, meu amigo, seja mais uma vez bem-vindo. Esta é a segunda parte da entrevista com Anderson Velten. Como nós já dissemos no primeiro bloco, ele é um dos autores do livro Astronomia e a Glória do Adventismo e também você pode ver alguns estudos sobre o livro de Apocalipse, sobre historicismo e outros tantos assuntos interessantes no canal História na Profecia. O link está aqui na descrição. Agora, quais são os outros argumentos a favor da fraude piedosa? Bem, os teólogos católicos e protestantes liberais suscitam ainda outros argumentos. É claro que não teremos como tratar de todos eles aqui, mas vamos pelo tratar menos os principais. de alguns dos principais. Um outro argumento que eles suscitam são os supostos erros existentes no livro de Daniel. E essa acusação já vem há mais tempo, já no século XIX, muitos autores acusavam o livro de Daniel de ter muitos erros. Vou dar alguns exemplos dos erros apontados pelos críticos do livro de Daniel. Um primeiro erro um suposto primeiro erro já está ali em Daniel capítulo 1, versículo 1, que diz que Nabucodonosor, rei de Babilônia, atacou Jerusalém e levou Daniel e seus companheiros e outros judeus em cativeiro para a Babilônia no terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Ao passo que, quando nós lemos Jeremias, capítulo 25, versículo 1, vemos que lá é dito que o primeiro ano de Nabucodonosor coincide com o quarto ano de Jeoaquim. Então, os críticos diziam, olha, Jeremias é uma fonte confiável e Jeremias está igualando, está equacionando ou sincronizando o primeiro ano de Nabucodonosor com o quarto de Jeoaquim, ao passo que o livro de Daniel está fazendo isso com o terceiro ano de Jeoaquim. Claramente, o autor de Daniel já está distanciado da época e se equivocou. Esse é um erro. Um outro erro ou suposto erro que eles apontavam, é que o livro de Daniel atribuía ao rei Nabucodonosor a construção ou ampliação, ou grande ampliação da cidade de Babilônia. Mas, até o século XIX, todas as fontes clássicas gregas sustentavam, como por exemplo Heródoto, o pai da história, sustentavam que quem edificou Babilônia foi uma rainha da Assíria chamada Semíramis. Então diziam que essa atribuição do livro de Daniel a Nabucodonosor de ter construído ou ampliado a cidade de Babilônia decorre de um distanciamento histórico, de fantasia desse judeu anônimo que teria escrito o livro de Daniel. E mais um erro aqui, suposto erro que eles apontavam, esse é bem interessante. Os críticos foram muito severos com o livro de Daniel por causa desse suposto erro. No cânon de Ptolomeu, o último rei de Babilônia listado é o rei Nabonido. Nas fontes gregas clássicas, como por exemplo Heródoto no seu livro História e em outros autores gregos, o último rei de Babilônia é Nabonido. Todavia, no livro de Daniel, no capítulo 5, é dito que Babilônia caiu quando estava sendo realizado um banquete, um festim na cidade. Que é um detalhe muito específico, né? Quantas pessoas existiam, exatamente, onde que era o festim, quais as taças que eram utilizadas. Tudo isso. E é dito ali que o rei que estava governando Babilônia era o rei Belsazar, ou conforme dizem as traduções
católicas, o rei Baltazar. Belsazar ou Baltazar, Baltazar seria simplesmente a forma grega do mesmo nome. Então, os críticos acusavam o livro de Daniel de estar incorrendo, de ter incorrido no equívoco, dizendo que o último rei de Babilônia foi Belsazar, quando na verdade, pelas fontes históricas, teria sido Nabonido. Então, esses são alguns dos supostos erros que são apontados por ateus, céticos, agnósticos e também pelos teólogos liberais, católicos e protestantes, que teriam ocorrido no livro de Daniel, revelando que o livro de Daniel não é produto do sexto século, mas sim obra de um judeu anônimo no segundo século antes de Cristo. Agora, esses eruditos, esses pesquisadores, doutores, ali, professores de universidades de renome, que defendem a ideia de uma fraude piedosa, né, que não foi Daniel que escreveu o livro, essas pessoas são imparciais, eles não possuem paixões, eles, né, são pessoas totalmente científicas ali, que só se baseiam pela racionalidade, pela evidência, ou eles acabam se deixando ser levados por uma cosmovisão de mundo, por uma crença interior, por as suas concepções, pelos seus preconceitos. Que tipo de pesquisadores, o que a gente pode observar aí nesse campo acadêmico? Na verdade, esses teólogos liberais, eles partem sim de alguns pressupostos. Eles estão fortemente influenciados pelo humanismo, pelo cientificismo, de tal forma que eles rejeitam uma intervenção sobrenatural de Deus na história a ponto de Deus revelar a um ser humano, a um profeta, com precisão eventos futuros, eventos que tomariam lugar séculos mais tarde, com precisão com respeito a localidades, a personalidades e a datas. Para eles também não existem operações miraculosas. Todas as operações miraculosas relatadas nas Escrituras podem ser explicadas de um jeito ou de outro como ocorrências naturais ou como sendo exageros decorrentes de um verdadeiro telefone sem fio da informação ou da fé da pessoa que fez com que ela julgasse que algo aconteceu, quando na verdade não aconteceu. Então, como esses teólogos liberais negam a predição, a profecia preditiva na sua acepção plena, na acepção plena da palavra, eles não conseguem ver que as profecias de Daniel poderiam ter sido produzidas antes de os eventos terem ocorrido. Ou seja, estão negando a própria evidência. Eles estão se fechando tanto, né, que quando Deus coloca uma evidência no caminho, eles não enxergam sequer a própria evidência e depois alegam que não existem evidências nenhuma. Agora, sobre os argumentos de que não foi Nabucodonosor que construiu Babilônia, o que nós podemos dizer com respeito ao último rei registrado ali no cânon de Ptolomeu? Como responder a esses questionamentos? Bem, tratando primeiramente de quem teria construído Babilônia, ou pelo menos reformulado a cidade de Babilônia e tornado a cidade de Babilônia numa grande cidade, os críticos do livro de Daniel, até o século XIX, diziam que o livro de Daniel tinha cometido um erro crasso, um erro grosseiro, ao atribuir a obra de ampliação e reformulação, de reestruturação da cidade de Babilônia a Nabucodonosor. Porque nas fontes gregas, nas obras gregas clássicas da antiguidade, quem aparecia como construtor, ou no caso construtora da cidade de Babilônia,
era uma rainha assíria, uma rainha mãe da Assíria, chamada Semíramis. Mas essa crítica desapareceu quando, no século XIX, ao fazerem escavações ali na região que hoje é o Iraque, foram encontradas as ruínas da Babilônia. Porque depois que a cidade de Babilônia entrou em declínio e perdeu a sua população, ela acabou se esvaziando e sendo deixada de lado, ficaram lá as ruínas que foram tampadas pela areia da região. Então a cidade de Babilônia e suas ruínas ficaram encobertas por séculos. Os que viviam na região tinham uma ideia aproximada de onde ela ficava, mas não sabiam com precisão onde estavam as ruínas da Babilônia. Mas em escavações realizadas no século XIX, Babilônia foi encontrada, inclusive o portal da Babilônia, o portal de Estar, foi encontrado e foi desmontado e levado para Berlim, está lá reconstruído e exposto no Museu Pérgamo, e eles encontraram então as ruínas da Babilônia, e nos tijolos da Babilônia encontraram em cada tijolo, quase cada tijolo, em muitos tijolos, eles encontraram a inscrição do construtor da Babilônia, pelo menos do reconstrutor, daquele que ampliou a cidade de Babilônia, já que Babilônia era uma cidade muito mais antiga, né? E as inscrições diziam: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, eu construí isto, aquilo outro. Ou seja, havia uma assinatura na cidade, né? As escavações arqueológicas do século XIX comprovaram o relato de Daniel, que lá no capítulo 4 atribui a Nabucodonosor a ampliação e reformulação e, de certa forma, a construção, nesse sentido de ampliação e reformulação, da cidade de Babilônia. E como se diz o ditado, a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Mais cedo ou mais tarde surge uma nova descoberta que põe em xeque as interpretações muito absolutas, muito precipitadas sobre os eventos da antiguidade. E quanto ao último rei de Babilônia, segundo o Cânon de Ptolomeu, é Nabonido ou é Belsazar, segundo o livro de Daniel? Não somente o Cânon de Ptolomeu coloca Nabonido como o último rei de Babilônia, mas outros autores gregos clássicos que escreveram lá na antiguidade sobre a história dos povos diziam que, ou atribuíam a Nabonido a posição de último rei de Babilônia antes de Babilônia ser conquistada. Ou seja, vários historiadores da antiguidade não conheciam Belsazar. Não mencionam nada de Belsazar, colocam como último rei de Babilônia o rei Nabonido. E isso dava ocasião para que os críticos da Bíblia e do livro de Daniel argumentassem que o autor de Daniel estava distanciado dos fatos históricos que ele narra e por isso cometeu alguns equívocos, como esse da identificação do último rei de Babilônia antes da tomada de Babilônia pelos exércitos combinados da Média e da Pérsia. Mas as escavações arqueológicas novamente vindicaram ou confirmaram o relato de Daniel. Primeiramente, Talbot, em 1861, publicou alguns textos de Ur, que tinham sido recentemente descobertos, e que mencionavam o nome do filho de Nabonido, Belshazzar-Utsur. Belsazar é apenas uma variação, né, de Belshazzar-Utsur.
Então esses textos mencionavam o nome do filho de Nabonido. Estava lá, na história, apareceu. Exatamente. Um pouco depois, um outro pesquisador de sobrenome Pinches publicou em 1882 o texto da Crônica de Nabonido. E texto muito famoso. Nessa crônica babilônica, é dito que nos últimos dias de Babilônia, Nabonido tinha se retirado de Babilônia e tinha ido para um lugar chamado Tema. Para o sul. Exatamente. E tinha deixado em Babilônia o seu filho comandando as coisas. Como uma corregência. O texto publicado por Pinches não chegava a falar em corregência, nem dizia que esse filho de Nabonido era um rei, mas dizia que Nabonido não estava em Babilônia quando da queda de Babilônia. Faltava ainda uma última peça para a montagem do quebra-cabeças. Então, em 1924, Sidney Smith publicou o relato em verso de Nabonido, no qual Nabonido diz que ao sair de Babilônia, ele entregou o reinado ao seu filho Belshazzar. Então isso vindicou, confirmou definitivamente o relato bíblico. E não somente isso, mas essas descobertas arqueológicas projetaram mais luz sobre o próprio texto bíblico. E aí pode-se entender com mais precisão, com mais clareza, algo que é dito em Daniel capítulo 5, quando a mão aparece escrevendo na parede e escreve a mensagem enigmática Mene, Tekel e Ufarsim, que os magos não conseguiram sequer ler, por sugestão da rainha-mãe, o rei Belsazar mandou chamar Daniel. E o rei Belsazar prometeu, naquela ocasião, que se a escrita da parede fosse identificada, fosse compreendida, fosse lida e fosse interpretada, Daniel receberia o terceiro lugar no reino. Isso é muito interessante, porque Belsazar prometeu para Daniel o terceiro lugar no reino. O faraó promete a José que ele seria o maior depois do faraó. Exatamente, mas Belsazar prometeu... não. Belsazar promete a Daniel que ele seria o terceiro lugar no reino. Ele prometeu isso para Daniel, não prometeu a segunda posição. Porque ele era a segunda posição. Porque a segunda posição já era de Belsazar. O rei titular, o rei principal, era Nabonido, que estava em Tema. Belsazar era um corregente, era o rei secundário. E por isso ele só poderia prometer o terceiro lugar para Daniel. Esse detalhe de ter prometido o terceiro lugar para Daniel é uma prova, ou vamos dizer, pelo menos é uma forte evidência interna. É uma evidência interna de que o autor do livro de Daniel era contemporâneo dos fatos que ele narrava. Porque se fosse um autor de 300 a 400 anos depois, ele já não teria conhecimento desses detalhes para trazer para o texto uma informação tão sutil que, depois das descobertas arqueológicas, pôde ser compreendida e confirmada. Ele não teria essa informação, mas a presença desse detalhe tão sutil no texto, é uma forte evidência de que seu autor é um contemporâneo dos fatos que ele relata. Assim também como naquele aspecto cronológico que eu mencionei, com respeito ao livro de Daniel dizer que Nabucodonosor... Entre o terceiro e o quarto ano de Joaquim. Que Nabucodonosor invadiu Jerusalém no
terceiro ano de Jeoaquim. Quando o livro de Jeremias equaciona o primeiro ano de Nabucodonosor ao quarto e não ao terceiro de Jeoaquim, depois que os parâmetros da cronologia babilônica foram descobertos no século XIX, ficou claro por que o livro de Daniel diz que Nabucodonosor invadiu Jerusalém no terceiro ano de Jeoaquim. É porque, na verdade, quando Nabucodonosor fez a sua expedição para o corredor sírio-palestino e cercou Jerusalém pela primeira vez... Em 605? Exatamente, em 605 a.C., Nabucodonosor ainda não era o rei de Babilônia, porque o seu pai estava vivo. O seu pai, Nabopolassar, estava vivo lá em Babilônia. Enquanto ele está cercando Jerusalém, Nabopolassar morre. Nabucodonosor se retira da região da Palestina, vai até Babilônia para assumir o trono, para que um usurpador não se apropriasse do trono. A situação estável. Exatamente. E aí, aquele restante de ano passa a ser contado pelos critérios da cronologia babilônica como o ano em que o rei sobe ao trono. Na cronologia babilônica, o ano em que o rei sobe ao trono não é o seu primeiro ano de reinado, é chamado de ano em que o rei sobe ao trono. O primeiro ano de reinado só vai ser o ano seguinte, é o primeiro ano seguinte, o ano completo seguinte. Então, na verdade, aquele terceiro ano de Jeoaquim correspondia ao ano de ascensão de Nabucodonosor, o ano em que Nabucodonosor subiu ao trono, ao passo que o seu primeiro ano completo de reinado, o ano seguinte, esse sim correspondia ao quarto ano de Jeoaquim. Ou seja, em última análise, a informação de Jeremias é a mesma da informação de Daniel. Não havia dúvida de que o texto de Jeremias era contemporâneo dos eventos que narrava. E como agora se vê que o livro de Daniel está cronologicamente correto, isso aí é mais uma evidência de que o autor de Daniel não está distanciado dos fatos que ele narra. Ele está bem próximo desses fatos. Ok. Eu gostaria, antes de terminarmos, que você comentasse se existe algum elemento, alguma evidência, algum outro ponto que favoreça a nossa interpretação de que o livro de Daniel foi escrito pelo profeta Daniel, aquele que realmente teve o dom profético, né? E que ele foi escrito lá no período de Nabucodonosor, entre os anos 600 e 500 a.C. Tem algo que você possa fornecer como ferramenta, como argumento em prol dessa interpretação? Então, Tiago, essas evidências que acabei de mencionar já vão nesse sentido, porque mostram acertos do livro de Daniel com respeito a pontos nos quais autores gregos da antiguidade, mais posteriores ao tempo de Daniel, erraram. Ou seja, os autores gregos disseram coisas em suas obras, como Heródoto, na sua obra História, que não se confirmaram pelas descobertas arqueológicas, ao passo que as descobertas arqueológicas deram respaldo às declarações do livro de Daniel, declarações históricas do livro de Daniel. Mas podemos ir além disso. Observe algo interessante. Na Bíblia Católica existem outros livros que os católicos chamam de deuterocanônicos e nós consideramos livros apócrifos porque não entendemos que sejam inspirados, entendemos que não fazem parte do cânon das Escrituras Sagradas. E eu vou mencionar aqui dois livros apócrifos que constam aqui da Bíblia Católica. E vou comparar as informações desses livros
com as informações do livro de Daniel. O primeiro livro que eu vou mencionar é o livro de Judite, um dos livros apócrifos da Bíblia Católica. Vejam só o que é dito aqui. Em Judite capítulo 1, versículo 1, é dito: era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive, a grande cidade. Então o livro de Judite, que é um livro apócrifo, que foi escrito aí no final do período anterior ao nascimento de Jesus. Período intertestamentário. No período intertestamentário. Entre o Velho e o Novo Testamento. Exatamente. Diz que Nabucodonosor reinou sobre os assírios em Nínive. E depois o livro repete essa informação dizendo que Nabucodonosor era rei dos assírios. Isso é dito mais de uma vez aqui no livro de Judite. O que está acontecendo aqui nesse livro apócrifo? O autor do livro de Judite é um judeu já da dispersão, é um judeu de fala grega, possivelmente. Ele estava distanciado dos fatos históricos, do contexto no qual ele quis narrar a história, e ele comete o vacilo, o equívoco de dizer que Nabucodonosor era rei dos assírios e que reinava em Nínive. Nabucodonosor não foi rei da Síria e não reinou em Nínive. Ele era rei da Babilônia, do Império Babilônico, e reinou em Babilônia. Então, isso aqui mostra o que acontece... O que aconteceria se... O que aconteceria se o autor de Daniel não fosse o profeta Daniel, mas fosse alguém, né, posterior aos fatos profetizados ali em Daniel. Quando um autor está distanciado de um fato histórico que já foi esquecido, que já caiu no esquecimento, ele fica altamente suscetível de cometer um erro como esse. Esse é um exemplo muito bom. Agora eu vou mostrar um outro exemplo muito bom também que aparece num livro apócrifo, um dos livros apócrifos da Bíblia Católica. Eu vou para o livro de Baruque, que também é um livro considerado pelos católicos como deuterocanônico, ou seja, canonizado posteriormente, e que nós chamamos de livro apócrifo. Aqui no livro de Baruque, no capítulo 1, se diz que escreveram uma mensagem para os judeus que estavam ali na Palestina e nessa mensagem se pedia oração por Nabucodonosor. E a mensagem diz o seguinte, versos 11 e 12 do capítulo 1 de Baruque. Orai pela vida de Nabucodonosor, rei de Babilônia, bem como pela vida de Baltazar, seu filho, para que seus dias sobre a terra sejam como os dias do céu. E o Senhor nos dará força e iluminará nossos olhos, a fim de vivermos à sombra de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e à sombra de Baltazar, seu filho, servindo-os por muitos dias para encontrarmos graça diante deles. Qual é o detalhe que ocorre aqui no livro de Baruque? Quando nós examinamos o livro de Daniel, nós vemos que Nabucodonosor aparece no capítulo 1, aparece no capítulo 2, aparece no capítulo 3 e aparece no capítulo 4. No capítulo 5, quem aparece é Belsazar, mas Nabucodonosor, em pessoa, não aparece no capítulo 5. Por quê? Porque Nabucodonosor não foi sucedido por Belsazar ou Baltazar. Houve outros reis de reinados de duração efêmera, mas houve outros reis aí entre esses dois reis. Evil-Merodach, Nergal-Sharezer, que chamado assim, também chamado de Neriglissar pelas fontes gregas, o Labash-Marduk. Houve outros reis babilônicos aí. E, por fim, houve Nabonido e seu filho Belsazar.
Ocorre que Daniel capítulo 5, que menciona Belsazar no comando de Babilônia, mas sem a presença física de Nabucodonosor, diz que Belsazar era filho, chama Belsazar de filho de Nabucodonosor, porque diz assim que Nabucodonosor era pai dele. Mas, quando nós observamos a sequência de reis de Babilônia, nós sabemos que o sentido ali possivelmente seja o mesmo de quando se diz que Jesus é filho de Davi. Bem, Davi não era o progenitor imediato de Jesus, mas ele era descendente de Davi. Então, Belsazar, os judeus são filhos de Abraão, né? Exatamente. O Belcharutzur era, por assim dizer, de alguma forma, um descendente de Nabucodonosor, em algum sentido, ainda que num sentido jurídico. Ele estava na linhagem de Nabucodonosor. Mas o que acontece? Ao tentar reconstruir o quadro, o autor de Baruque... ele não encaixa bem as peças. O autor de Baruque não é como o profeta Daniel. O profeta Daniel, que está lá no 6º século, sabe que Belsazar não foi gerado por Nabucodonosor. Sabe que Belsazar é um corregente de Nabonido e por isso que Belsazar oferece para Daniel o 3º posto no reino. Mas o autor de Baruque está distanciado dos fatos e ele sabe dos fatos porque ele leu o livro do profeta Daniel. Leu e não entendeu muito bem. É consenso, mesmo os teólogos liberais dizem que o autor de Baruque obteve essas informações do livro de Daniel, só que ele não interpretou bem e ele leu lá, sendo dito no capítulo 5, que e tu, Belsazar, que és... É teu pai, Nabucodonosor. Exatamente, que és filho dele, não é? Essas coisas todas. E interpretou que, na verdade, Nabucodonosor era pai imediato ali de Belsazar ou de Baltazar e que os dois viveram juntos ao mesmo tempo. E por isso se pede oração por Nabucodonosor e por seu filho Baltazar ou Belsazar. Um erro, um equívoco de um autor que está distanciado dos fatos históricos. Esse tipo de equívoco, o autor de Daniel não comete, porque o autor de Daniel não estava distanciado dos fatos históricos. Atualmente, esses historiadores e teólogos que negam a autoria de Daniel pelo profeta Daniel lá no 6º século, começam a tentar encontrar um meio de explicar como que um autor lá do 2º século a.C. poderia acertar tanto em pontos que os autores mais antigos, ali, por exemplo, do 4º século ou 3º século, erravam. Aí eles começam a dizer que, na verdade, o autor de Daniel é um judeu anônimo do 2º século, mas que ele deve ter se valido de documentos antigos. Ele foi o melhor pesquisador. Que permitiram que ele reconstruísse com maior precisão o quadro histórico do 6º século. Querido amigo, chegamos ao fim desse bate-papo sobre o livro de Daniel. E eu gostaria de deixar o canal onde o Anderson tem outros estudos, está desenvolvendo ali uma série sobre Apocalipse, uma série muito boa. O canal é História na Profecia, o link estará aqui na descrição. E eu gostaria de deixar uma mensagem com você que é a seguinte: por mais que tenhamos evidências e vestígios das profecias, o elemento fé é indispensável. Nós precisamos saber que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então precisamos ter fé, precisamos acreditar. Deus vai nos dar várias evidências, mas no final você é que escolhe acreditar ou negar essas evidências. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe.